Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre investimentos em renda variável. Hoje vamos falar sobre as estratégias de investimento, as principais estratégias utilizadas para o investidor em ações e em renda variável. A primeira e mais comum é a estratégia do buy and hold. Nessa estratégia, o investidor simplesmente compra as empresas que ele acredita, compra as boas ações, compra os fundos imobiliários que ele acredita, com a intenção de segurar ela por muito tempo. Não com a intenção de vender, mas com a intenção real de se tornar sócio. O principal investidor que imortalizou essa estratégia é o Warren Buffett. E ele tem uma frase famosa que ele diz que o período favorito dele de segurar uma empresa é para sempre. Então, as empresas que ele compra com a intenção de nunca vender, de ficar com elas para sempre e de ter lucro com a distribuição dos lucros através dos dividendos. No Brasil, nós temos um investidor muito conhecido que também é seguidor dessa estratégia, que é o Luiz Barsi. Ele é o bilionário, ele é a pessoa física maior investidora da Bolsa e ele também segue essa estratégia de buy and hold, que literalmente significa compre e segure. Outra estratégia é o swing trade. No swing trade, o investidor compra determinados ativos pensando em vender depois de um determinado tempo, ficar com a empresa por um mês, uma semana, ou talvez às vezes até mais tempo, mas com a intenção de realizar um lucro, um ganho de capital. Então o investidor pensa que uma empresa está barata, que uma empresa tem potencial de valorização e compra a sua ação. A partir do momento que ela chega nesse patamar, ele vende e realiza o lucro, fazendo assim o ganho de capital e botando o dinheiro no bolso. E quando a bolsa queda? Quando a bolsa cai? Muitos investidores ficam desesperados, muita gente fica muito nervosa, mas dá para ganhar dinheiro com a bolsa em queda? Dá. É possível você vender uma ação sem ter. Você pode alugar uma ação, vender e depois, quando ela cair, você comprar ela mais barata e repor. E uma estratégia que muitos investidores usam é o long and short, que é quando você compra uma empresa, uma ação, e vende outra ação ao mesmo tempo. Então você acredita que a empresa que você comprou vai subir mais do que você vendeu, ou você acredita que a empresa que você vendeu vai cair mais do que você comprou. Muitas vezes as pessoas fazem isso dentro do mesmo segmento, por exemplo, Itaú e Bradesco. Recentemente, muitos investidores estavam achando que as ações do Itaú estavam muito mais caras do que a ação do Bradesco. Então, as pessoas vendiam a ação do Itaú e compravam a ação do Bradesco. Nisso, independente se o mercado vai para cima ou para baixo, o investidor conseguia lucrar se a diferença do resultado dessas ações fossem de acordo com a sua crença, de acordo com a sua aposta. Num caso muito pontual, como esse do exemplo que eu citei, muitos investidores perderam muito dinheiro, porque por mais que as ações do Bradesco estivessem mais descontadas do que a ação do Itaú, teve uma notícia em relação à venda da participação da XP pelo Itaú, que fez com que as ações do Itaú tivessem um grande ganho na semana passada. Então, quem fez essa aposta perdeu dinheiro. É uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia também utilizada pelos investidores. Outra estratégia falando em risco que é extremamente arriscada e que muito pouca gente consegue sucesso é o day trade. O day trade consiste em você comprar e vender determinado ativo no mesmo dia. Ao fazer isso, a pessoa não precisa ter o dinheiro necessariamente referente à compra da ação, porque a corretora ela dá uma margem para o investidor. Então, dessa maneira, você só vai pagar a diferença. Então, se você comprou uma ação por 10 e vendeu por 11, você vai ganhar aquele R$1. E o contrário também. Se você comprou por 10, acabou que o ativo caiu e você precisou vender por 9, você vai ter o prejuízo de R$1. A diferença é que você, no day trade, com a conta margem, você não precisa ter todo o valor. Então você consegue operar alavancado, o que torna essa operação ainda muito mais arriscada do que simplesmente uma operação de swing trade, na qual você precisa ter todo o dinheiro para comprar determinado ativo e depois vender depois de alguns dias. Vamos falar de uma outra estratégia muito comum, que é o Constant Mix. É uma estratégia de rebalanceamento. Essa estratégia, com 2 ativos, como no nosso exemplo aqui, significa o seguinte: a pessoa quer ter 50% em um ativo e 50% em outro. Vamos, no nosso exemplo aqui, colocar Petrobras e Vale. Então, o investidor ele compra R$10.000, R$5.000 em Petrobras e R$5.000 em Vale.
Passou um determinado tempo, pode ser mensal, trimestral, depende da frequência que esse investidor selecionou, uma empresa subiu mais que a outra. Então, o que ele faz? Ele vende aquela empresa que valorizou mais para voltar para a medida inicial de 50-50, 5 mil para cada uma das empresas. Quando a gente fala em investimento em ações, a gente tem duas formas de pensar, duas formas de visualizar esse mercado. São as análises técnicas e a análise fundamentalista. Quais são as principais características de cada uma delas? Na análise fundamentalista, o fundamental é o valuation, ou seja, a gente tem que entender qual o preço justo da empresa. Eu acredito que uma determinada empresa, por exemplo, a Magazine Luiza, ela tenha um preço justo da ação dela de R$20. Eu vou olhar no mercado e vou ver quanto está custando essa empresa. Se ela estiver valendo, a cotação do momento estiver acima desse valor, não vai ser interessante para mim comprar. Se ela estiver abaixo desse valor, sim vai ser interessante. Então, antes de você comprar qualquer empresa, você precisa um investidor de valor, um investidor fundamentalista, que se baseia no fundamento da empresa, se baseia nos números dos balanços. Ele quer saber o seguinte, ele precisa identificar quanto que ele acredita que aquela empresa vale. Se a cotação de mercado estiver abaixo do preço justo, ele compra. Se a cotação de mercado estiver acima do preço justo, ele vende. Esse livro de Joel Greenblatt é um livro muito interessante, né? The Little Book That Beats the Market. Ele acabou de ser traduzido para o português como A Fórmula Mágica. E Greenblatt, ele defende o seguinte, ele defende que existem alguns indicadores que conseguem demonstrar o preço da empresa. Então, ele, através dessa técnica, é possível você, de uma forma quantitativa, de uma forma meramente numérica e matemática, você identificar o preço que a empresa, de fato, deveria estar custando. Então, ele diz que o segredo para investir é descobrir o valor de alguma coisa, ou seja, usar a fórmula mágica que ele detalha em seu livro, e só comprar as ações que estiverem sendo cotadas a preço bem abaixo do valor justo. Os principais indicadores fundamentalistas são o PL, que é o preço sobre lucro, que representa o número de anos que o investidor precisa para ter o retorno do seu investimento apenas com os dividendos. O Dividend Yield, que é quantos por cento em relação ao preço da ação ele recebe por ano em relação aos dividendos, e o retorno sobre capital, o ROI, que é em relação ao capital que a empresa possui, qual o retorno que ela consegue ter traduzido em forma de lucro. Esses indicadores e essas formas de selecionar ações, a gente vai conversar muito mais profundamente nos nossos encontros síncronos na próxima semana. Então, é uma ótima oportunidade para quem tem interesse em investir, conseguir ver na prática aonde a gente busca essas informações e como que a gente toma as nossas decisões de investimentos com base em indicadores fundamentalistas. Muitos de vocês já ouviram falar sobre o bear market e o bull market, né? Traduzindo, seria o mercado do urso e o mercado do touro. Essa é uma expressão muito, muito usual no mercado financeiro e que significa as tendências que a bolsa está. Quando a bolsa está numa tendência de alta, a gente diz que ela está num bull market. E quando ela está numa tendência de baixa, a gente diz que ela está num bear market. Por que isso acontece? Isso é uma linguagem figurada que significa o seguinte: o touro, quando ele vai atacar o seu inimigo, ele ataca de baixo para cima. Já o urso, ele ataca de cima para baixo. Dessa maneira, quando o mercado está em alta, quando o mercado está subindo, a gente chama de bull market. A gente diz que a gente está vivendo um mercado altista, né? E vice-versa quando o touro ataca, quando o urso ataca, né? O mercado baixista. Então, muitas vezes a gente fala, cuidado com o urso, né? Que é quando o mercado tende a virar para uma tendência de queda. Então, na análise técnica, a gente utiliza o gráfico para tentar identificar se a gente está numa tendência de alta ou se a gente está numa tendência de baixa. Existem diversas técnicas, diversas estratégias, que eu não vou me aprofundar aqui agora, mas caso seja de interesse de vocês, a gente pode falar mais sobre isso nos nossos encontros.
mas de qualquer forma, a análise técnica é uma outra forma de visualizar o mercado, na qual não importa o fundamento da empresa, não importa o segmento, não importa se a empresa é lucrativa ou não. Importa o seguinte, se ela está num canal de alta, ela tende a continuar em alta até que essa tendência se reverta. Se ela está numa tendência de baixa, ela tende a continuar em baixa. Essa teoria foi imortalizada por Dow Jones, que inclusive dá nome a um dos principais índices de ações dos Estados Unidos. Então, resumidamente, para se analisar uma ação, se vale a pena comprar ou não, a gente pode utilizar análise fundamentalista, na qual a gente pega os números do balanço, a gente pega as características das empresas, ou a gente pode se basear na análise técnica, na qual tudo que importa são os gráficos, são os candles, é a tendência na qual a ação está.